Olá, seja muito bem-vindo a este canal, seja muito bem-vinda. Nós estamos lendo nesse momento Neemias. Se você quiser acompanhar, convido você a se inscrever se não for inscrito. E não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das nossas próximas postagens, ok? Então vamos para o conteúdo de hoje. Neemias capítulo 2. Neemias vai a Jerusalém em missão. No mês de Nissan, Abibe, isto é, entre março e abril do 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu havia me apresentado com um semblante triste na presença dele. Por esse motivo me indagou: por que o teu rosto está entristecido, se não estás enfermo? Isso só pode ser tristeza de alma. Então, neste momento, tive muito medo e justifiquei ao rei: que o rei viva para sempre. Como meu rosto não estaria triste se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais está completamente destruída e as suas portas consumidas pelo fogo? Então o rei me perguntou: o que estás desejando me pedir? O que estás desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a Judá, a cidade do sepulcro de meus pais, para que eu a reconstrua. Para que eu a reconstrua. Versículo 6. Então o rei, tendo a rainha apresentada ao seu lado, assentada ao seu lado, desculpe, vou ler novamente. Então o rei, tendo a rainha assentada ao seu lado, me perguntou: quanto tempo levará esta viagem? Quanto tempo levará esta tua viagem? E quando regressarás? Depois de informá-lo sobre a duração da missão, ele concordou em liberar-me. Diante da anuência do rei, eu lhe solicitei: se for do teu agrado, eu poderia levar cartas do rei aos governantes da Transeufratênia, a província do Eufrates Oeste, a fim de que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para construir as vigas das portas da fortaleza que fica junto à casa e para os muros da cidade, assim como levantar a residência que irei ocupar, visto que a generosa mão de Deus estava me abençoando. Neste sentido, o rei atendeu todos os meus pedidos. Sendo assim, parti em direção aos governadores do Eufrates Oeste e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Versículo 10. Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, não esconderam seu profundo desagrado assim que notaram que havia alguém interessado no bem dos israelitas. Versículo 11.
Avaliação dos muros de Jerusalém. Cheguei a Jerusalém e depois de 3 dias de permanência na cidade, levantei-me durante a noite e saí com alguns dos meus amigos. Todavia não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse em Jerusalém. Não compartilhei com ninguém o que o meu Deus havia entusiasmado meu coração para que eu fizesse por Jerusalém. Não levei animal algum, a não ser aquele em que eu montava. Versículo 13. Desta maneira saí de noite pela porta do vale e fui até em Atanim, fonte do crocodilo, e até Shaar, Rashpote, portão do lixo. E examinei as muralhas de Israel que haviam sido derrubadas e os seus portais que haviam sido destruídos pelo fogo. Fui ainda mais adiante, até o portão da fonte e até o tanque do rei. Contudo, ali não havia sequer espaço para o animal que eu montava pudesse passar. Por isso decidi subir o vale, ainda de noite, avaliando o estado dos muros. Avaliando o estado dos muros. Finalmente, retornei e tornei a entrar pela porta do vale. Versículo 16. Os oficiais não ficaram sabendo aonde eu tinha ido, pois até então eu nada havia revelado aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais sobre a obra que iriam realizar. Então eu lhes disse: vede a deplorável e humilhante situação em que nos encontramos. Com toda a cidade de Jerusalém está em ruínas, como toda a cidade de Jerusalém está em ruínas e suas portas devastadas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Versículo 18. Também lhes revelei como Deus tinha sido misericordioso comigo e tudo quanto o rei me havia declarado. Diante disso, eles exclamaram: levantemo-nos, pois, e reconstruamos nossas muralhas. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. Versículo 19. No entanto, quando Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, tomaram conhecimento desses fatos, zombaram de nós, desprezaram-nos e questionaram: o que é isso que estáis tentando fazer? Quereis rebelar-vos contra o vosso rei? Versículo 20. Afirmei-lhes então: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-aventurados e nos dará sucesso nessa obra. E nós, seus servos, apenas nos levantaremos e trabalharemos. Todavia, vós não tendes partes nem direito, nem memorial em Jerusalém. Muito bem, agora vou ler parte do comentarista da Bíblia King James Fiel. Veja só, referindo-se aos versículos 1 ao 3. A justificativa de Neemias para sua tristeza foi expressa com cuidado. Ele não mencionou o nome de Jerusalém.
visto que poderia trazer conotações negativas do passado. Esdras 4:12. Apenas se referiu a ela como o lugar dos sepulcros dos meus pais. Os governantes persas fizeram grandes gastos construindo sepulcros para seus ancestrais. A preocupação de Neemias com o estado dos sepulcros dos seus antepassados certamente levaria a uma reação favorável da parte do rei persa. O pedido de Neemias, agora referente-se ao versículo 5, o pedido de Neemias em favor de Jerusalém, entre parênteses, edificá-la, foi corajoso em vista da decisão anterior do rei, Esdras 4, 12 ao 16, de parar toda a construção deste projeto. Agora, referindo-se aos versículos 7 ao 8, Neemias não apenas precisava passar um tempo longe da corte de Artaxerxes, como também necessitava de documentos reais para os governadores da além do rio que se opunham a qualquer construção em Jerusalém. Seu pedido de madeira para os portões do palácio que pertenciam à casa, se refere à estrutura militar ao norte do templo que protegia o santuário e seus adoradores. Provavelmente incluía também as duas torres mencionadas em 3:1. Aí, referente-se ao versículo 9, alguns criticam Neemias por aceitar a proteção militar, a qual Esdras recusou. Esdras 8, 22 e 23. A decisão de Neemias não reflete falta de fé, e sim uma confiança de que a proteção militar fazia parte de provisão de Deus para ele. Referindo-se ao versículo 10, obviamente Sanbalat e Tobias estavam decididos a frustrar os planos de Neemias. Referente-se ao versículo 12, provavelmente Neemias restringiu o número de homens e animais em seu reconhecimento noturno de Jerusalém para evitar ser notado pelos que eram favoráveis a Sanbalat e Tobias. Agora, referindo-se aos versículos 13 ao 15, a avaliação, a inspeção de Neemias da cidade. A descrição de Neemias de sua inspeção da cidade, nesta passagem, junto com o relato mais detalhado na reconstrução no capítulo 3, fornecem a melhor informação escrita para reconstruir as dimensões de Jerusalém no século V a.C. A viagem de inspeção, de avaliação de Neemias começou no lado oeste de Jerusalém e deu uma volta em torno da cidade no sentido anti-horário. Agora, referindo-se ao versículo 19, no comentário aqui, está da seguinte forma. Vou ler parcialmente também aqui embaixo. Gesem, Sanbalat e Tobias zombaram de Neemias e seus acompanhantes, chegando a acusá-los de sedição contra seu soberano persa. Neemias não tentou refutar as alegações de seus inimigos. Pelo contrário, ele reafirmou sua confiança no Deus do céu. E agora estarei lendo na Bíblia King James atualizada, a Bíblia do qual eu fiz a leitura,
Eu vou reler o versículo 4. Então o rei me perguntou: o que está desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. E respondi: se for do teu agrado, e se o teu servo puder contar com a tua bondade, rogo-te que me permitas ir a ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. Para que eu a reconstrua. Agora, detalhe aqui. E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Veja aqui o que diz no comentário, no rodapé. Antes de se voltar para responder ao rei, Neemias fez uma rápida oração ao Deus em seu íntimo, que é uma oração em espírito, é uma oração em pensamento, uma oração no íntimo. Aí continua, uma das características mais notáveis desse servo de Deus é seu frequente recurso à oração. A chamada oração rápida, objetiva, certeira, silenciosa, oração flecha, deve ser uma prática dos crentes antes de qualquer situação difícil ou de empenhar a palavra. Muitos problemas seriam evitados se dedicássemos alguns segundos de oração antes de tomarmos uma decisão ou respondermos a alguém. Volto a dizer, não basta orar, ficar o dia inteiro orando, se nós não aplicarmos, ou seja, colocar em prática a palavra de Deus, especialmente descrito no Novo Testamento. Pensemos nisso.